Bom dia, meus amados. Mais um dia para agradecer ao Senhor. Sempre é bom, né? Todo dia que o Senhor nos dá, temos gratidão no nosso coração para sempre estar bem dispostos e alegres, né? E bem animados para tornar cada dia um dia proveitoso, um dia que possamos fazer algo que venha realmente a tornar um dia proposital, né? Então programemos cada dia e tenhamos cada dia tempos para o Senhor. Meditemos na sua palavra. Ela, irmãos, ela nos revelará muitas coisas. Há muitas coisas que o cristão ele absorve dentro da igreja, mas não medita na palavra. E quando não observa a palavra, ela não tem como ser esclarecido. Ele simplesmente diz amém. E às vezes não é para dizer amém. Por isso que é tão importante tomar sempre a palavra como referência e dar tempos para conhecer ela. Jesus diz, examinai as Escrituras, vós que achai ter nelas a vida eterna, porque elas falam a respeito de mim. Necessitamos conhecer a Jesus, irmãos. Necessitamos conhecer sua verdade para que a nossa vida ela possa ser vivida de uma forma correta, sem que tenhamos que viver na dependência de princípios que muitas vezes não são corretos, que não fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que muitas vezes nós tomamos eles como sendo verdadeiros e nos sujeitamos a eles por falta de conhecimento. O que mais o cristão deveria fazer, perdão, em todo o tempo, é observar a palavra, examinar a palavra em todo o tempo estar observando o que ela ensina. Porque quando você conhece a verdade, quanto mais você se adentra nela, quanto mais você se aprofunda no conhecimento da verdade, o Espírito cada vez mais vai trabalhar para te dar discernimento, para te levar realmente a compreender o verdadeiro sentido de ter uma vida em Cristo. Hoje há muitas coisas que se ensinam que não são corretas e as pessoas vivem dessa maneira e não usufruem da graça de Deus. A graça de Deus é o sobrenatural, perdão, é aquilo que Cristo precisa nos dar. É aquilo que Cristo, através do seu Espírito, quer nos manifestar para que nós tenhamos convicção da nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé, irmão, é viver em função daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Mas normalmente o que se vê, irmão, são pessoas que se alegram porque vivem uma vida em função daquilo que têm. E dão graças a Deus. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Você não está vivendo pela fé, você está vivendo por aquilo que você tem. Nós devemos aprender a viver a vida de forma correta e a palavra vai nos ensinar, o Espírito sempre vai nos mostrar o caminho certo. Eu queria falar um pouquinho nesta manhã sobre um tema que é muito controverso, que é justamente a questão do dinheiro, né? Dinheiro nas igrejas. Essa prosperidade que hoje se prega. Gente, que sentido tem? É como você pregar para um anjo, convidar um anjo
e começar a falar das coisas materiais, daquilo que você pode ter nesse mundo, dinheiro, riquezas. Que valor tem para um anjo se ele já conhece o mundo espiritual e sabe que é muito melhor? Ele jamais se apegará a uma coisa material. Só que o cristão, quando ele aceitou a Cristo e recebeu o Espírito, se tornou espiritual como um anjo. Mas ele não está vivendo dessa maneira. E se apega ao material. E quer o material. E vive em função do material. E acha que Deus está abençoando. Irmãos, Jesus quer nos tirar desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Jesus, orando a Deus, ele diz: Pai, eles estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo. Colossenses 3, irmãos, diz assim: vós que ressuscitastes, vós que já ressuscitastes em Cristo, estamos ocultos esperando o tempo do Senhor. Ele diz: procurei as coisas lá de cima e não as coisas deste mundo, porque você já está morto para Ele. Mas o crente, ele se apega a querer ter. Projeto de vida para quê, irmão? Projeto de vida para quê? Para adquirir coisas. O que o Senhor precisa te dar, Ele te dá acrescentando. Ele quer que você procure o reino de Deus e a sua justiça. Que você possa adquirir cada vez mais conhecimento, entendimento, discernimento das coisas de Deus, para que a sua vida seja projetada pela fé a um tempo eterno. E nada desse mundo tem valor algum para Deus. Porque o que o Senhor precisa te dar são capacidades que somente Ele pode te dar. Nada desse mundo pode comprar alguma coisa que Cristo te oferece gratuitamente pela fé. Não nos apeguemos a este mundo. Eu queria falar um pouco, irmão, sobre a questão do dinheiro, do dízimo, sabe, nas igrejas. É uma coisa louca. Irmão, o dízimo é uma lei. A lei jamais faz parte da vida do cristão. A lei faz parte do povo judeu. Entre a lei e o evangelho, irmãos, se passaram 430 anos. E na lei, irmãos, o gentio jamais foi considerado, essa aliança nunca foi para o gentio, somente para um povo chamado circuncisão, porque eles necessitavam se circuncidar para viver pela lei, para fazer parte do povo de Deus. E o gentio não fazia parte disso, dessa aliança. Nós só fazemos parte da nova aliança, no sangue de Cristo. Então, tudo que a lei determina nunca foi para o gentio, nunca foi para o crente. Você pode pensar das maneiras que você imaginar. Mas se você observar as cartas do apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas aos povos gentios. Você não vai encontrar uma única vez Paulo falando sobre dízimo. Sabe por quê? Porque nós não vivemos mais pela lei. Nós vivemos pela lei do Espírito. E a lei do Espírito é liberdade. Você não está obrigado, não está sujeito a uma condição que te obriga a fazer. O dízimo, irmão, é uma lei que impõe uma obrigação. É uma ordem que Deus deu ao seu povo, às tribos de Israel, porque 11 tribos tinham que sustentar uma,
que não podia trabalhar, nem guerrear, nem nada, apenas cuidar das coisas de Deus. O povo levita, ele precisava ser sustentado e cada tribo daria uma parte para que o dízimo nunca foi dinheiro, irmãos, foi sempre mantimento, sustento, comida, comida. Você pode até brigar comigo, pode até não gostar do que eu estou falando, mas eu apenas posso te dizer uma coisa: apegue-se àquilo que a palavra te ensina. Apegue-se àquilo que a palavra te ensina. Ela mesma vai te ajudar a entender, a clarear tua mente, para que você veja realmente se você está certo, se você está errado. Se eu estou certo ou errado, eu estou te dizendo aquilo que a palavra ensina. Livro de Efésios, irmãos, capítulo 2, versículos 11, 12. Diz que nós nunca fizemos parte dessa aliança. Nunca fizemos parte dessa aliança. Medite na palavra. Observe o que ela te ensina. Gente, seja realista. Nossa vida, ela é espiritual. Se você nasceu do Espírito, você é Espírito. Por que você tem que estar preocupado com as coisas materiais desse mundo? Se o que você necessita, Cristo vai te dar acrescentado. O que Cristo quer que você viva para conhecer seu reino, para saber como a tua vida espiritualmente deve ser vivida. Não em função das coisas que você vê, mas em função das coisas que você não vê. Projetar, irmãos, uma vida espiritual a ser vivida materialmente não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum. Porque você não está vivendo pela fé, você está vivendo por aquilo que está diante dos teus olhos, por aquilo que você pode tomar. Qual é o sentido da tua vida espiritual, então? Qual é o sentido de você viver uma vida para Cristo? O que é nascido da carne é carne, irmãos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você não tem que viver por este mundo. Uma coisa é você trabalhar porque você necessita, você tem responsabilidade, sim, isso é uma coisa, e Deus respeita isso. Mas você projetar toda a sua vida naquilo que este mundo te oferece, riqueza, só coisas materiais, e você vive na ansiedade do mundo querendo conquistar mais e mais e mais, não porque eu preciso ter, porque Deus me abençoou. Irmãos, a bênção de Deus é sobrenatural. O que Cristo veio para te trazer, para te dar, são coisas sobrenaturais, capacidades que nós não temos, que nós não podemos comprar. Estamos sendo projetados a um reino santo, a um reino que é sobrenatural, a uma vida com Deus eterna. E estamos sendo preparados para isso, e é por isso que o Espírito nos foi dado, para que nós vivamos conscientemente em função daquilo que o Senhor espera de nós. Qual deve ser o nosso projeto de vida? Conquistar a semelhança com Cristo. Senhor, me ajude a conquistar a semelhança com o Senhor. Me ajude, Senhor, a adquirir a capacidade que o Senhor tem de amar, de perdoar, de ter misericórdia, de ser humilde. Há tanto que Cristo quer nos dar, irmãos, e que nós necessitamos para entrar no reino de Deus. E nós estamos preocupados com o material, com o carro, com a casa, com o dinheiro, com... Irmão, você está perdendo a sua vida espiritual, você está perdendo a sua salvação, você está se projetando numa condição errada. O que Jesus espera da sua igreja é que ela se torne santa. Santa. Necessitamos adquirir santidade. Precisamos ser santificados.
E essa condição somente Cristo pode nos dar através do seu Espírito. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não se apegue a esse mundo. Esse mundo vai passar e tudo que há nele passará. Mas o mundo espiritual permanecerá, irmãos. As coisas de Deus permanecerão. Elas são eternas. A tua vida em Cristo, irmão, quando você entregou sua vida ao Senhor e o Espírito te foi dado, você já foi projetado a uma vida eterna. Você não precisa estar preocupado com esse mundo, nem com aquilo que o mundo te oferece. Não. Está se iludindo a você mesmo, achando que Deus vai te encher de coisas. Jesus não veio para isso, irmãos. Jesus não veio para isso. Jesus não morreria na cruz do Calvário, sofrendo tanto, dando a sua vida para te encher de coisas materiais. Não precisava, era só dar uma palavra. Era só determinar. E a igreja seria rica, seria milionária, teria tudo o que quisesse. Porque Deus é o dono do ouro e da prata e de toda a riqueza. O que Ele quisesse te dar. Salomão não pediu sabedoria e Deus não lhe deu riqueza. Né? Se Deus tivesse isso como propósito, irmãos, nós não precisaríamos nem pedir, nem buscar. Deus simplesmente nos encheria. Seríamos o povo mais rico do mundo. Mas a riqueza que Cristo nos trouxe, irmãos, é diferente. Por isso que Ele nos diz, não ajunteis riquezas nesse mundo, não ajunteis tesouros nesse mundo, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem. Não temos que nos apegar a este mundo, irmãos. O que Cristo quer de nós, realmente. E é por isso que Ele morreu na cruz, é porque Ele nos quer com Ele, vivendo eternamente uma vida sobrenatural. A promessa de Cristo é que nos dará um corpo glorificado, o mesmo corpo que Ele recebeu quando ressuscitou, esse mesmo corpo nos será doado. E nós teremos um corpo glorificado em semelhança a Cristo, para viver eternamente com Ele. Por que eu estaria preocupado com esse mundo? Por que eu estaria preocupado com as coisas que o mundo pode me oferecer se o único que eu desejo, irmãos, é sair desse mundo para ter uma vida com o Senhor? E enquanto estou nesse mundo, eu quero me tornar agradável a Deus, vivendo para fazer sua vontade. A sua vontade. A vontade de Deus, não a minha. A minha morreu. O dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, o dia que eu recebi o Espírito de Deus, eu morri para tudo que era eu, para tudo que eu pensava, para tudo que eu queria, para tudo que era eu, morri. Eu vivo uma vida para o Senhor. Eu vivo segundo a sua vontade. Eu não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém, mas me esforço para, observando sua palavra, eu poder me encaminhar a um encontro com o Senhor, me desligando cada vez mais das coisas materiais, porque elas vão passando. Um dia você tem, outro dia você não tem, e daí? O que importa é Cristo. O que importa é a tua vida espiritual. Para onde você está caminhando? Qual é o propósito da tua vida? Verdadeiramente você está vivendo para ser salvo? Está buscando de Deus, adquirindo de Deus em Cristo Jesus a capacidade para entrar no seu reino? A maior riqueza, irmão, Cristo nos dá o conhecimento dele, o conhecimento da sua verdade, o discernimento do mundo espiritual, nos adentrarmos nesse mundo espiritual e podermos entender as coisas, desenvolver uma vida com entendimento. Que melhor do que isso?
E quando você está vivendo essa vida, Deus está preservando a tua. Está te dando o sustento, aquilo que você necessita. O que você necessita, irmão, o que eu necessito, o Senhor me dá. Pode ser muito, pode ser pouco, mas é o que o Senhor me dá. Eu não vivo na ansiedade de conquistar, de ter, naquele desespero, naquela loucura, não. Eu estou me desligando desse mundo, esse mundo já não está tendo mais valor em função do material que oferece, mas em função apenas das pessoas que necessitam conhecer a Cristo, que necessitam conhecer o amor de Deus. Não se iluda, irmãos. Pare e pense. Pare e pense, reflita. Se adentre na palavra, queira conhecer. Não se sujeite a coisas que a palavra jamais vai te ensinar. Mateus 23 fala sobre o dízimo. Irmãos, Jesus estava falando com o seu povo, o povo de Israel que vivia, né? O próprio Jesus, ele foi apresentado como judeu e foi circuncidado ao 8º dia, porque ele não tinha morrido ainda, ele não tinha pagado o preço do pecado. E enquanto ele estava vivo, antes da sua ressurreição, ele vivia com seu povo e vivia em função daquilo que a lei ensinava. É por isso que quando ele recebe o Espírito, ele começa a pregar uma nova verdade, o Evangelho, as boas novas, aquilo que não havia antes. Não havia um plano de salvação para o mundo. E a promessa do Espírito se cumpre. A promessa do Espírito é para esse tempo, irmãos, é para agora. Não era para aquele tempo, era para agora. Por isso que viver a Cristo, irmãos, viver o Evangelho de Cristo só se vive pelo Espírito. Você precisa nascer de novo. Só quando você nasce de novo, quando você nasce do Espírito, é que você pode se adentrar no reino de Deus e conhecê-lo. E começar a viver uma vida em função disso. E é o que importa. É o que importa, irmãos. Nada mais importa para o cristão. Nada mais importa para quem quer ser salvo. A salvação não é coisa desse mundo, irmãos. É coisa de Deus. É um projeto de Deus para quem tiver fé, para quem realmente quiser. As coisas desse mundo só vão te atrapalhar. É bom ter dinheiro? Claro que é bom. Mas é muito melhor ter a graça de Deus. Eu prefiro, irmãos, ser cuidado pelo Senhor do que cuidado pelo dinheiro que eu posso ter. Mas eu adoeci, eu tenho dinheiro para pagar um médico mais caro. Eu prefiro que o médico dos médicos me cuide, porque ele não vai deixar que o mal me atinja. Eu não preciso de dinheiro, preciso da sua graça. Mas você é muito radical. Eu sou, sim. Porque eu entreguei minha vida a Cristo e eu vivo dessa maneira. Eu aprendi dessa maneira e eu tento desenvolver a minha vida e ajudar as pessoas a entender que é assim que se deve viver. Por que Paulo sofria tanto por causa de Cristo? Porque ele levava na brincadeira? Não. Ele estava disposto a morrer por Cristo. E quantas vezes passou por isso? E ele nunca se negou a servir ao Senhor, porque ele sabia muito bem que em tudo isso há realmente uma condição muito séria, muito responsável. Ser cristão, irmãos, é compromisso com Cristo. E Cristo contigo. E através do seu Espírito, você pode receber tudo o que você necessita para ser levado diante de Deus em salvação. Não vivamos iludidos com as coisas desse mundo, irmãos. Não se apegue a elas, não. Não se apegue. Conheça a verdade. Peça direcionamento do Espírito para que Ele te ajude a entender. E não se sujeite a qualquer coisa. Temos que discernir.
Temos que compreender o que estamos vivendo. Temos que saber se estamos dizendo amém para aquilo que é certo ou errado. O Espírito nos dá esse estado de consciência, mas cabe a cada um tomar suas decisões. Mas não aceite tudo de qualquer jeito. Questione, pergunte ao Senhor. Observe a palavra ela vai simplesmente te ajudar a entender perfeitamente, se direcionado pelo Espírito. Se você realmente tem uma vida com Deus, pensa que o Senhor vai te dar entendimento. Você vai discernir perfeitamente o que convém e o que não convém, o que é certo e o que é errado. Amém, irmãos? Reflita sobre isso. Eu falo, irmãos, se dê o tempo de conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que nos liberta, irmão? Justamente de todas essas dúvidas, de toda essa escravidão que a gente vive, sabe? Porque por não conhecer você adota posturas, toma decisões erradas. A palavra, ela simplesmente vai te dar entendimento, você vai saber exatamente o que você deve fazer em toda a tua vida, porque o Espírito, ele é completo para você receber as bênçãos de Deus em toda a tua essência, em todas as áreas da tua vida. Somos nós que precisamos buscar isso, somos nós que precisamos buscar sempre o direcionamento certo, e somente o Espírito nos guiará. Conheça a verdade, irmãos. Você viverá uma vida diferente. Conheça o Evangelho que Cristo te deixou. O caminho para chegar a Deus é Cristo. O caminho para chegar a Deus é o Evangelho, é a sua verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a palavra, a verdade, o Evangelho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer a sua salvação? Você quer mesmo? Está disposto a conquistar ela? Irmãos, Jesus é muito claro. Quem ganhar a sua vida, perder-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, ganha-la. Irmãos, perder a sua vida por causa de mim, Jesus nos diz que você tem que se matar? Não. Mas você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa entender que Cristo tem que ser maior na tua vida. Você precisa entender que a verdade de Cristo precisa ser a sabedoria perfeita para que a tua vida seja vivida de maneira correta. Você precisa entender que agora a tua vida ela é espiritual, não é mais material. Você não vive em função das coisas desse mundo, você vive em função das coisas de Deus. Busque elas. Se você almeja a sua salvação, busque delas. Não se apegue a esse mundo. Esse mundo só será empecilho para você alcançar a sua salvação. Tenha consciência. Saiba o que está fazendo. Tome as decisões corretas. Tenha um bom dia, meu irmão. Deus abençoe.